Olá pessoal, eu me chamo Damião Souza, sou professor de língua portuguesa na SC João Rogério Dias de Toledo e também leciono propulsão nas disciplinas da primeira série, tá? E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que a propulsão traz, né, de contribuição para os alunos, né, e para a escola em língua portuguesa, de que forma a propulsão, nivelamento tem alinhamento com as ações, não somente de língua portuguesa, mas que esteja de fato alinhada às outras áreas do conhecimento, às outras disciplinas, e a gente precisa entender que esse alinhamento ele se faz presente, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, apresentar, através de um questionamento de textos, né, o que é a propulsão, o que o nivelamento pode contribuir para a aprendizagem, para a diminuição, né, das defasagens dos alunos, certo? E aí nós vamos trabalhar a partir da habilidade 3, né, que diz identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, e antes de trabalhar propriamente uma questão ou a própria leitura de um texto, a gente precisa compreender, pessoal, o que essa habilidade tem a nos dizer, né, tem a nos revelar. E aí quando a gente lê identificar, a primeira expressão que nos vem é encontrar. Então é perceber no texto, na materialidade da palavra, que a partir de gêneros, né, diferentes, qual a intenção daquele texto, qual a intencionalidade, qual a função que aquele texto quer apresentar para nós, né? Então, identificar está aqui para encontrar, para decifrar, né, para perceber dentro do texto a função deste, quando a gente envia, ou quando a gente encaminha para o aluno, que a gente lê e faz toda a discussão, tá? E finalidade, né, que é justamente qual a função maior desse texto. É apenas informar? É persuadir? É convencer de alguma forma? É instruir? Tá? Então, as funções da linguagem, que é uma matéria, inclusive, lá da primeira série do ensino médio, a gente vai perceber que ela se faz necessária para essa ocasião. Qual a função da linguagem, qual a função daquele texto, daquela palavra que não está solta, não é uma palavra solta que não está ali fragmentada, mas ela está associada a uma sequência textual. E quando a gente fala sequência textual, vem essa expressão aí, né? Gêneros textuais, e que antes da gente trabalhar propriamente uma questão, ou a leitura do texto, a gente precisa entender o que são esses gêneros, de que forma eles se comportam dentro da nossa comunicação, né? E aí, a gente traz essa discussão, né, de Luiz Antônio Marcuschi, né, que é um contribuinte, né, na linguística, no estudo da linguagem, e que acho conveniente para a gente discutir e apresentar para você, que porventura, né, posteriormente possa assistir esse vídeo, tá? E também tem a curiosidade de perceber e entender o que é a proposta de propulsão dentro das questões que possam estar em uma avaliação diagnóstica, em um trabalho didático, dentro de uma sequência de um professor, nas questões de Enem também, e a gente vai perceber a importância disso tudo, né? E a gente traz aí um recorte de Marcuschi, onde ele diz que os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos, que são característicos definidos por composições funcionais, objetivos, enunciativos e estilos concretamente realizados na interação de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Então, o gênero textual ele tem uma função comunicativa perante a nossa sociedade. Informar, persuadir, instruir, né? E aí a gente precisa entender que esses gêneros eles são infinitos. A gente não pode aqui chegar e dizer que existe um quantitativo X, tal qual os tipos textuais, que a gente poderia até trabalhar em outra aula, em outra discussão, tá? Mas existe uma diferença entre tipologia textual, né, que são 4 ou 5 apenas, e que dentro dessa tipologia textual existem as ramificações, que são mais abrangentes, que são mais detalhadas, a partir do que Marcuschi nos diz aqui, de padrões sociocomunicativos. Cada texto materializado no gênero ele tem uma função. E a gente precisa perceber essas características que são diferentes, né? Por exemplo, se a gente falar aqui do gênero carta, né, que não é tão utilizado hoje, mas é um gênero que foi em uma situação comunicativa utilizada, que hoje ganha força com novas ramificações, com novos gêneros que estão, inclusive, envoltos aqui no aparato da tecnologia, tá? Então, compreender gênero é compreender essa função social. O texto tem uma função, não é somente
o que a gente diz de decodificar a palavra ou de interpretar somente o que o texto está dizendo. Mas por trás desse texto tem uma situação social, tem uma intenção a partir daquele autor, tem um público-alvo, tem uma finalidade. E é isso que a gente quer trabalhar nessa habilidade 3 de propulsão. E aí eu trago para vocês, né, só alguns recortes para a gente ver a diversidade, né, de gêneros textuais que nós temos, como romance, crônica, fábula, diário, relatos, né, de viagens, relatos históricos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, olha só, né, lista de compras, anúncios publicitários, vários gêneros, né, de modalidades ou tipologias distintas e que a gente pode contemplar como existentes no nosso dia a dia, que o aluno pode ler, pode fazer uma discussão dentro da sala de aula, que pode estar presente também em questões de Enem, questões de múltipla escolha, tal qual a gente vai tratar com você aqui, tá? E aí a gente traz, né, a ideia de ler, né, de fazer a associação de dois textos. A gente vai perceber que essa busca, né, essa identificação da finalidade do texto em gêneros diferentes, ela se faz presente quando a gente consegue, pessoal, ler, por exemplo, pelo menos dois textos e buscar associações ou diferenças, possíveis semelhanças, em prol de um questionamento, certo? É o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos ter a oportunidade de, vamos ler dois textos, ok? E depois perceber essa associação em relação ao tema e principalmente ao que a habilidade 3 vai pedir de todos nós, vai pedir inclusive de qualquer aluno, que é justamente a finalidade desse texto. O Enem cobra muito isso do aluno, né? Leituras, né? E a carga de leitura, gostar de leitura era muito crucial para o aluno que quer se dar bem no Enem, numa avaliação diagnóstica, numa avaliação que a escola promove, e diminuir essa defasagem, né, que é o que a gente busca enquanto propulsão. Diminuir aquela defasagem, aquela dificuldade que o aluno tem a partir das disciplinas de português, também das habilidades de matemática, mas que elas vão além disso, elas vão também para as demais disciplinas. Então, o Enem é um grande suporte que a gente vai observar aqui, que ele usa muito, pelo menos dois textos, para que o aluno consiga associar a temática, a finalidade desses assuntos. E aqui a gente traz o texto 1, certo? O agricultor e seu planejamento. E o texto diz o seguinte: pretendemos neste artigo tentar imaginar como um tradicional produtor de grãos planejaria a sua atividade para os próximos anos. Para tanto, vamos considerar hipoteticamente um proprietário de terras que tem um perfil como agricultor da média dos produtores. Sua gleba é apropriada para o cultivo de cereais, ainda que tenha no passado se inclinado ao cultivo do café e da cana-de-açúcar. Suas máquinas e implementos agrícolas são próprios para a cultura de milho, soja e trigo, principais produtos que comercializa. Nosso personagem, como a maioria dos nossos agricultores, também amargou temporadas assaz críticas, maxime nos últimos anos. Momentos houve de desânimo, de desolação, de tristeza. Pensou muitas vezes em abandonar, como tantos outros, a atividade tradicional da família, pois sentia a aproximação de ser obrigado a vender suas terras para honrar seus compromissos. O ponto alto dessa crise ocorreu em 1893. O nosso produtor, mesmo em face dessas adversidades, sempre acreditando que o sucesso de amanhã depende do nosso trabalho de hoje, redobrou suas forças e continuou com o seu trabalho perseverante, apostando nos últimos meses no cultivo de trigo. E aí, pela referência que nós temos embaixo, né, já percebemos o gênero. Todo aluno que se preze, galera, tem que, quando lê o texto, né, primeira coisinha, né, primeira essência é decifrar o gênero daquele texto. Desse aqui a gente tem como uma notícia, né? Aí, com a perspectiva de informação, de informar sobre determinado tema, né, sobre determinado assunto, a partir da sua construção textual. Tá? Então a gente já faz aqui a primeira inferência, né, entendendo o gênero desse texto. E você, aluno que assistirá depois esse vídeo, que terá a oportunidade de visualizar, tem que captar essa pegada de perceber o gênero de texto que está sendo proposto para você naquela questão. O texto 2, de uma outra modalidade, com outra pegada, certo?
e que a gente precisa também entender o que na linguística é chamado de estilo composicional, ou estrutura, né? A estrutura do texto. O que faz daquele texto ser, daquele texto, né, que a gente viu agora o texto 1 ser notícia, e esse texto 2 já tem uma pegada diferenciada, tá? Vamos ao texto 2. Sobre a sociologia pré-científica. A sociologia, como modo de explicação científica do comportamento social e das condições sociais de existência dos seres vivos, representa um produto recente do pensamento moderno. Alguns especialistas procuram traçar as suas origens a partir da filosofia clássica da Grécia, da China ou da Índia. Isso faz tanto sentido quanto ligá-la às formas pré-filosóficas do pensamento. Na verdade, toda cultura dispõe de técnicas de explicações que elas podem receber. Estão as que dizem respeito ao próprio homem, as suas relações com a natureza, com os animais ou com outros seres humanos. As instituições sociais, ao sagrado e ao destino humano. O mito, a religião, a filosofia constituem as principais formas pré-científicas de consciências e de explicação das condições de existência social. Tais modalidades de representação da vida social nada têm em comum com a sociologia. Elas surpreendem, às vezes com espírito sistemático e com profundidade crítica, facetas complexas da vida social. Também desempenharam ou desempenham, em seus contextos culturais, funções intelectuais similares às que cabem à sociologia na civilização industrial moderna, pois todas servem aos mesmos propósitos e às mesmas necessidades de explicação da posição do homem no cosmos. Entretanto, nenhum desses pontos de contato oferece base à suposição de que essas formas pré-científicas de consciência ou da explicação da vida social tenham contribuído para a formação e o desenvolvimento da sociologia. Segue o texto. Em particular, elas envolvem tipos de raciocínios fundamentalmente distintos e opostos ao raciocínio científico. Mesmo as filosofias greco-romanas e medievais, que deram relevo especial à reflexão sistemática sobre a natureza humana e a organização das sociedades, contrastam singularmente com a explicação sociológica. É que, como Durkheim, elas tinham com efeito por objeto não explicar as sociedades tais ou os quais elas são, ou tais ou os quais elas foram, mas indagar o que as sociedades devem ser, como elas devem organizar-se para serem tão perfeitas quanto possível. Então, o texto 2, já não mais com aquela pegada de um texto meramente informativo, lá, tal qual a notícia trazia no texto 1. Aqui já é um texto mais, né, de cunho mais científico, né, argumentativo, um caráter mais opinativo sobre um caráter interdisciplinar. Então perceba que, a depender da avaliação, da questão que você faz, seja uma avaliação externa, seja o próprio Enem, você vai perceber que a questão, muitas das vezes, ela vai solicitar do aluno caráter interdisciplinar. Então ele não vai precisar, ele não vai necessitar apenas de habilidades referentes à língua portuguesa. O aluno tem que ser protagonista nato ao ponto de perceber que aquela questão que envolve, claro, interpretação textual, que envolve, é claro, finalidade do texto, mediante o gênero que é apresentado, mas vai pedir do aluno também, pessoas, um conhecimento, né, detalhado, ou pelo menos um conhecimento um pouco mais apurado daquele conceito, né, que é apresentado a você na questão. E aqui o texto 2, ele vai apresentar justamente isso na perspectiva, né, de uma pegada da sociologia, né, um conceito sociológico que está presente nesse texto 2 e que o aluno precisa interpretar a finalidade dele. Não é mais informar, apenas informar, é mais trazer algo além dessa informação sobre o texto e principalmente sobre o tema que é abordado. E aí, em relação a esse texto, nós temos uma questão norteadora que vai ao encontro da perspectiva da habilidade. Né? A nossa intenção aqui é apresentar o questionamento relacionado a gêneros diferentes, mas buscar essa finalidade textual. Qual a finalidade do texto 1 se comparado ao texto 2? Né? Ou eles se alinham, né? Tem uma mesma perspectiva quanto ao posicionamento, quanto ao que é veiculado. Tá? Apesar de serem gêneros distintos,
Eles podem ter uma situação comunicativa, uma situação social em comum, ok? E a questão norteadora, a partir do verbo de comando, e vocês alunos devem, né, vocês estudantes, devem perceber que toda questão, seja de Enem ou não, ela trabalha com verbos de comando e você tem que estar ligado nesse verbo de comando, né? A perguntinha, o enunciado, interpretar corretamente, bacana demais para você diminuir essa dificuldade, essa defasagem. E aí a pergunta, o enunciado os textos lidos apontam, respectivamente, para a finalidade de. Percebam que desde o enunciado, o questionamento maior para você é perceber qual o objetivo. Se a gente voltar lá, né, aquele primeiro momento que a gente percebeu, da finalidade, da identificação do tema, né, da identificação desse gênero. Então, a finalidade, o objetivo, qual a situação maior que o texto 1 e o texto 2, em caráter respectivo, né, em caráter aqui contínuo, vai apontar, vai trazer para nós. Então, a grande sacada nessas alternativas aqui, pessoas, é perceber, né, que cada enunciado distribuído nas alternativas vai apontar para um verbo de comando, certo? E aí é só você perceber que se esse verbo de comando, ele tem associação com o gênero, né? Com o gênero textual que a gente percebeu nos dois textos lidos, tá? E aí, ó, a letra A vai dizer que seria convencer o leitor sobre a necessidade de adaptação social por parte do ser humano e informar, e aí eu deixei né, as iniciais do verbo, de cada verbo, com a inicial maiúscula, para você perceber que a primeira finalidade aqui aponta para o texto 1 e o segundo enunciado aponta para o texto 2, certo? Para que a gente perceba, respectivamente, com a finalidade desses textos, que está em comunhão, repito, com a habilidade trabalhada desde o início dessa nossa videoaula, tá? A letra A aqui diz o seguinte: convencer o leitor sobre a necessidade de adaptação social por parte do ser humano, informar sobre as relações do homem com a natureza, animais e outros seres. A letra B nos diz ilustrar, a partir de um exemplo verdadeiro, o perfil social de atuação de um agricultor e explicar que as modalidades de representação da vida social são semelhantes ao estudo sociológico. Letra C, refletir sobre a complexidade em se ativar meios para a subsistência humana e persuadir o leitor sobre a ideia de que a sociologia pré-científica em nada contribuiu para o processo de análise social. Letra D, informar sobre o comportamento humano em face de suas condições sociais, por meio de uma situação hipotética, e analisar o viés da sociologia pré-científica a partir da complexidade da vida social e as relações humanas. Ou letra E, analisar o perfil socioeconômico de um agricultor à luz de uma situação hipotética e mencionar os modos de atuação humana perante as instituições sociais que são irrelevantes na existência social. E aí o aluno, a princípio, quando lê todas as alternativas, né, já pode dar aquele branco famoso ou perceber que são alternativas um pouco mais extensas, mas são cruciais, são importantes, porque elas vão trabalhar os dois textos, né, e o gênero que cada texto traz, e principalmente a finalidade. E aqui o grande segredo é você somente olhar para os verbos que apontam para o comando de cada gênero, certo? Vamos lá, o texto 1 tinha como gênero a notícia. E aí a gente precisa compreender que cada verbo de comando disposto nessas alternativas, elas convergem para o gênero textual, certo? Então, se a gente imaginar o gênero notícia, ele é um gênero meramente informativo, né? Tem um primeiro caráter, tem um caráter prioritário de informar, de tratar de um assunto recorrente, atual, polêmico ou não, mas que seja relevante para a sociedade, para um grupo, para uma camada social, tá? Então, os verbos que vão estar associados à notícia podem ser informar, veicular, transmitir, né? Mas não convencer, analisar, persuadir. E aí a gente já iria fazendo algumas inferências, né, percebendo aqui os verbos de comando desse primeiro gênero, né? A letra A usa o verbo de comando convencer. Texto informativo, né, um texto que é no viés informativo, tal qual a notícia, ele não tem essa pegada da persuasão, do convencimento, como outros textos, como o artigo de opinião, como a carta argumentativa, que são outros gêneros textuais, né, com outra visão, com outra percepção.
abordariam, né? Então a letra A a gente já descartaria por essa perspectiva, né? De trabalhar aí, de trazer para a gente esse verbo de comando, né? Convencer. Só que a intenção da notícia não é convencer o leitor, mas é informar, é veicular aquele assunto tal qual ele aconteceu, tá? Aí, por essa pegada a gente poderia imaginar que a letra B, né? Pudesse estar associada aí, né, ilustrar a partir de um exemplo verdadeiro, mas se a gente voltasse ao texto 1, perceberíamos que a intenção lá, está explícito no texto, que a ilustração não é feita a partir de um exemplo verdadeiro, mas de uma hipótese, né? Então a gente confronta aqui, a gente diverge a finalidade, a função desse texto, porque ele não traz um exemplo verdadeiro, a situação é hipotética, tá? Então a gente já descartaria a letra B, por essa perspectiva. A letra C estaria convergente com a letra A na perspectiva de refletir, mas não é essa a intenção, não é essa a finalidade do gênero notícia, que é o gênero do texto 1, certo? Informar e analisar sobraram aí para nós, né? Da mesma forma, o texto informativo, a notícia, ela não quer apenas analisar, ela não tem essa perspectiva de analisar, de refletir, mas de informar. E aí a gente já encaminharia a alternativa D, né, como a correta, né, porque se a gente percebeu sobre o texto 1, ela diz que é informar sobre o comportamento humano em face das suas condições sociais, o texto 1 vai fazer isso. A partir de uma situação hipotética, a gente vai confrontando as alternativas, né. Aqui a letra D, ela tem como alternativa confrontante a letra B, né, que fala dessa perspectiva de um exemplo verdadeiro, tá? E questões de múltipla escolha trabalham muito essas alternativas confrontantes. Uma diz uma coisa, a outra diz o oposto. Então, opa, aluno, é hora de perceber essas distinções e certamente uma vai estar correta e a outra vai estar inadequada para a gente marcar, né? Para a gente assinar lá, certo? E aí a letra D traz justamente isso bem amarradinho, né? Informar, que é típico do gênero notícia, sobre esse comportamento humano, a partir de uma situação hipotética lá do agricultor. E o texto 2, né, tem como premissa analisar o viés da sociologia pré-científica. Percebam que a todo momento esse termo sociologia pré-científica é trabalhado no texto 2, tá? Bem mastigadinho, bem detalhado, tendo em vista a possibilidade de entendimento, de interpretação desse aluno. Ou seja, o texto 2, ele tem a finalidade de trabalhar o que seria, dentro da perspectiva sociológica, o que é essa sociologia pré-científica, né? Fazer um ensaio ali, uma argumentaçãozinha sobre essa sociologia pré-científica a partir da complexidade da vida social e de suas relações humanas. Perceba que o enunciado relacionado ao texto 2 está bem cheio, né? Está bem completo, e aí a gente marcaria a letra D, certo? Como correta, e que você, aluno, perceba que essa questão ela está diretamente associada à habilidade 3, que era a identificação da finalidade de um texto em gêneros diferentes. Então, por isso que foi necessário aqui o trabalho com 2 textos, porque a gente só não poderia trabalhar diferentes gêneros somente com um gênero, né, para que você perceba que a estrutura de texto é diferente, a intenção é diversificada e que a gente pode analisar tudo isso dentro de um mesmo questionamento, tá? E perceber, você, aluno, que verbo de comando está presente nas alternativas, tá? É uma dica que eu trago para você. Perceba, em qualquer alternativa, qual é o verbo de comando e se esse verbo está associado à finalidade daquele texto, né? Lembra sempre a finalidade, a intenção que aquele texto tem ao comunicar algo para você e todos nós que somos leitores, certo? Dito isso, muito obrigado, espero ter contribuído para a sua aprendizagem, né? E esperando novos momentos. Valeu, abraço.